Vai começar mais um A Gente Explica, o programa para quem é curioso para valer. E hoje vamos desvendar 2 mistérios do corpo humano. Por que a gente sonha? Como seu organismo faz para manter a mesma temperatura? Aqui é sempre assim. O mundo complica? A gente explica. Nenhum ser humano até agora aprendeu a voar nem a soltar raios, mas por aqui tudo está valendo. Sabe por quê? Porque estamos dentro de um sonho do Doutor Curioso. E nos sonhos vale tudo. Ô doutor, acorda aí que o programa já começou. Mas afinal, qual é a função dos sonhos? Você já teve algum sonho inspirador que trouxe alguma ideia inovadora? E que tal aqueles cheios de acontecimentos bizarros que parecem filme de ficção? Pois é, o mundo dos sonhos é assim mesmo, misterioso e instigante. E é neste mundo que nós vamos entrar agora. Você está preparado? Então acompanhe essa matéria. Machucou, doutor? Foi um tombinho de nada, vai! Aos 32 anos, depois de uma vida inteira tocando nas noites paulistas, Doutor Curioso finalmente subiu ao palco para cantar para uma multidão. Mas no momento de soltar a voz, ele acordou. Aos 17, Murilo escreveu a música que abriria as portas da fama para ele. Mas a letra sumiu assim que se levantou para pegar papel e caneta. Mas com Paul McCartney foi diferente. Ele compôs uma canção que seria a música mais regravada da história, de acordo com o Guinness Book. Pois é, você já deve ter entendido. Foi um sonho que virou realidade. Numa manhã de maio de 1965, Paul acordou com uma melodia na cabeça. Sem perder tempo, ele foi para o piano e tocou a música completa. Dias depois, fez a letra definitiva para a canção que ganhou o título de Yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mas como isso é possível? Antes de responder essa pergunta, é preciso entender por que a gente sonha. E o primeiro passo é entender o que acontece com o nosso cérebro quando a gente dorme. E para isso vamos contar com a ajuda de 3 especialistas no assunto. Esse é o Paulo Sérgio Boggio. Ele é quem coordena as pesquisas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Dr. Felipe Lessa é psicanalista e apaixonado pelo tema. E o último integrante dessa equipe é o Dr. Alexandre Bossoni, neurologista que vai ajudar a desvendar os mistérios dos sonhos mais profundos. Para falar de sonho, precisa ser falado sobre sono, os estágios do sono que a gente tem, os momentos onde a gente sonha e como esses sonhos se relacionam com a atividade cerebral. A gente sonha porque toda noite nós temos um rebaixamento da nossa atividade mental, mas ele não é pleno a noite toda. Você vai ver aí alguns estudos dividem o sono em algumas fases. Quer dizer, o sono leve, o sono médio e o sono profundo. O sono médio é essencialmente aquilo que é conhecido como sono REM.
Os sonhos se formam em 2 das 3 fases mencionadas pelo Dr. Felipe: no sono mais lento e no sono médio, o chamado sono REM, que significa movimento rápido dos olhos, que acontece no momento de atividade cerebral mais rápida. No sono profundo, a atividade cortical é muito baixa. Ela existe, mas ela é muito baixa. Ela não é suficiente para sustentar uma forma de pensamento, ainda que absurda, contraditória, etc. Mas antes deste período, o sono passa por 4 estágios rápidos. O estágio 1, que pode durar até 7 minutos e é referente à transição da vigília para o sono. Nessa fase, pode-se despertar por qualquer coisa e ter noção do que acontece em volta. E isso é comum. Sabe aquele momento que estamos quase dormindo e de repente sonhamos que estamos caindo? É nesta fase que esse tipo de coisa acontece. Nos estágios 2 e 3, o sono vai se aprofundando cada vez mais, diminui a frequência das ondas cerebrais e os músculos relaxam. E por fim, o estágio 4, o último antes do REM, começa cerca de 1 hora depois que se adormece. Alguns estudiosos do tema acreditam que o sono REM tem a função de restaurar o cérebro. Este, aliás, aproveita o período REM para sintetizar os neurotransmissores, substâncias que ajudam as suas células a enviar impulsos nervosos. O primeiro sono REM da noite não dura mais do que 3 minutos. Então, volta-se aos estágios 4, 3 e 2 regressivamente, até o ciclo recomeçar. O curioso é que a cada mudança de estágio do sono, o corpo muda de posição. Um adulto normal se mexe em média 18 vezes durante a noite. Já sabemos que o sono é fundamental no processo de sonhar. Mas afinal, o que é o sonho? Desejos, uma certa intenção inconsciente do sonhador. Sempre o sonho tem uma narrativa. E aí que começa a ficar interessante. É uma narrativa mais ou menos como as narrativas que a gente tem na nossa vida diária. Supondo que uma pessoa passe 1/3 do dia dormindo e ocupe 1/5 do tempo de repouso sonhando, ela passa um fim de semana por mês totalmente desligada do mundo consciente. Em uma existência de 75 anos, os sonhos correspondem a nada menos que 5 anos completos. Até a metade do século XX, os cientistas acreditavam que o cérebro se desligasse totalmente durante a noite, com o único objetivo de descansar. Hoje, sabemos que não é bem isso. Dormimos por 3 motivos: para economizar energia, para manutenção do corpo e para consolidar a memória. E é aí que entra o sonho. Ele ajuda na consolidação da memória. Inclusive, os bebês, fetos e animais também sonham. O sonho parece ser o resquício consciente para você readministrar tudo aquilo que você experimentou durante o período acordado. Mas vamos com calma. Se os sonhos são desejos e pensamentos do indivíduo, como explicar os pesadelos, por exemplo? É muito difícil para nós, para qualquer um de nós, admitir que nós temos raiva das pessoas que a gente gosta. Quando nós dormimos, durante o sono, as exigências morais e estéticas, elas são extremamente relaxadas. Isso explica os pesadelos relacionados com pessoas do nosso dia a dia. Mas e aqueles pesadelos com coisas que nunca vimos? Preste atenção. Imagine que o nosso cérebro está dividido em departamentos. Nele, existe um departamento chamado inconsciente. Quando nós estamos acordados, a nossa consciência faz o tempo todo uma operação de separar o que é realidade do que é fantasia. Tudo que não é real vai para o inconsciente, e todos os arquivos que estão lá ficam inacessíveis quando estamos acordados. Já quando dormimos, somos encaminhados para este departamento, onde podemos brincar com as imagens sem qualquer censura. Temos o melhor Photoshop do mundo dentro de cada um de nós. Então eu posso ter visto uma imagem aos 12, 14, 16 anos de idade e agora, aqui perto dos 50 anos, eu vou lá e faço recurso a essa imagem
e remonto ela e falo, mas eu nunca vi isso. Por quê? Porque eu peguei coisas que eu já nem lembrava bem, que eu sabia que eu tinha registrado na minha memória, outras que eu conheço, compus elas todas e produzi uma outra imagem. Durante o sono, os nossos lobos frontais, que estão nessa região, que são aqueles responsáveis pela nossa crítica, pela nossa racionalidade, pelo nosso julgamento, eles estão funcionando muito pouco. Isso, em contrapartida, permite, por exemplo, que outras áreas do cérebro estejam mais ativas, regiões mais posteriores e as regiões relacionadas mais com sensações e com emoções. Isso ajuda a gente a explicar o porquê que, por exemplo, o conteúdo do sonho geralmente é um conteúdo bizarro. Ter pesadelos, na verdade, não é coisa extraordinária. Um estudo realizado recentemente analisou 500 homens e 500 mulheres e mostrou que é muito mais comum sentir medo, ansiedade e apreensão durante a noite do que a alegria ou felicidade. Depois de saber o porquê a gente sonha e o que são os sonhos, é hora de entender o que aconteceu com Paul McCartney. Dizem os estudiosos do tema que se não sonhássemos, perderíamos a capacidade de resolver os problemas. Algumas pesquisas recentes relacionam o sonho aos insights, que são aquelas sacadas geniais que mudam o mundo. Isso nos ajuda a entender o que aconteceu com McCartney. O mesmo processo se repetiu com o químico alemão Kekulé, apontado como um dos descobridores do benzeno, molécula em forma de anel com 6 átomos de carbono. Ele disse que a descoberta surgiu de um sonho em que viu uma serpente mordendo o próprio rabo. Ela consegue produzir associações menos óbvias, menos esperadas pela consciência. E quando ela produz essas novas associações e novos links entre as coisas, às vezes ela soluciona um problema. Essas são situações mais raras, porém possíveis. Agora, se você é daqueles que ao ter um sonho que pode mudar a sua vida, corre o risco de não realizar por ter dificuldades de se lembrar daquilo que se produziu durante a noite, anote essas dicas. Registre qualquer fragmento do sonho. O hábito de escrever aquilo que se produziu durante o sono aguça a memória e nos condiciona a recordar. Se despertar na madrugada, faça isso imediatamente. Temos cerca de 5 sonhos por noite. Acordar rapidamente, listando suas atividades para o dia que se inicia, faz com que seus sonhos desapareçam da sua mente. Por isso, ao despertar, se esforce para lembrar dos sonhos. Isso estimula o seu cérebro. Por fim, se você deseja encontrar a resposta para algum problema, fixe o pensamento nele antes de dormir. Ao ir para a cama, aproveite para associar um lembrete ao assunto, como um post-it ou um objeto do quarto. Ao vê-lo pela manhã, você vai se lembrar justamente de não se esquecer do sonho. Quem sabe não é nos sonhos que você vai encontrar o caminho para realizar aquilo que deseja. Mas se isso não acontecer, não se preocupe. Afinal, ainda há certas coisas entre a vida real e os sonhos que estão além da ciência. Para começar, não dá nem para saber se você vai acordar daqui a pouco e descobrir que tudo isso foi um sonho. Já que estamos falando de sonhos, o nosso quiz vai ter como tema a fábrica onde os sonhos acontecem, o cérebro. Veja se você consegue acertar a resposta. Quantos neurônios tem o cérebro de um humano adulto? 86 bilhões? 106 bilhões? Ou 126 bilhões? A gente faz uma pausa para o intervalo. Enquanto isso, use seus neurônios e tente descobrir a alternativa certa. Daqui a pouco eu dou a resposta. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. O Agente Explica está de volta. E aí, você já sabe a resposta do nosso quiz? O cérebro de um humano adulto tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Durante muito tempo, todo mundo dizia que a gente tinha 100 bilhões de neurônios.
mas pesquisas recentes apontam para um novo número. Temos 86 bilhões de neurônios. Mas isso não altera o nosso nível de inteligência, não. Afinal, o que conta não é só o número de neurônios que o cérebro tem, mas a quantidade de sinapses. Quando a gente fica doente, uma das primeiras coisas que os médicos fazem é medir a nossa temperatura. Afinal, normalmente, ela é sempre a mesma. E se ela está alterada, é porque tem algo de errado. Mas como o nosso corpo consegue manter a temperatura estável? E por que isso é tão importante? Bom, nós decidimos investigar e revelar para você os mecanismos que controlam a temperatura do seu corpo. É o que você vai aprender nessa matéria. Tudo bem aí, doutor? Eu acho que é melhor você se agasalhar mais, hein? Bebida gelada ou fervendo? Comida bem quente ou morna? Bom, na maioria das vezes, é assim mesmo. Você é quem escolhe a temperatura das coisas. Mas quando se trata do seu corpo, não tem conversa. Sua temperatura é quase constante. Ela se mantém entre 36,5 graus a 37 graus. E não importa, você pode ir para lugares mais quentes ou mais frios. Seu corpo vai fazer de tudo para manter essa temperatura. Mas afinal, por que isso acontece? Você já parou para pensar nisso? Humanos são animais endotérmicos. Ou seja, assim como aves e outros mamíferos, têm a capacidade de produzir calor e manter uma temperatura corporal estável. Dependendo da espécie, essa temperatura pode ser de 37 a 40 graus. Já répteis e peixes são animais ectotérmicos. Dependem do ambiente externo para obter calor. E existe uma boa razão para animais endotérmicos manterem a temperatura acima de 36 graus. Isso traz vantagens na luta pela sobrevivência. Quem explica é a professora Miriam Oliveira, bióloga da Mackenzie. Por exemplo, fungos, protozoários, que sobrevivem em uma temperatura mais alta é muito menor. Uma imensa gama de outros parasitas, fungos, sobrevivem em temperaturas mais baixas. Então, isso já faz com que os animais endotérmicos se livrem de uma série de doenças aí. O papa-léguas é um animal veloz. Ainda bem, porque só assim ele consegue sobreviver. Ser rápido também é importante para a sobrevivência de coelhos, leões, águias. Sabe o que eles têm em comum? São todos animais endotérmicos. Bom para eles, porque produzir calor traz vantagens na luta pela sobrevivência. Quando você tem uma temperatura mais alta, as reações enzimáticas estão mais elevadas. Então, nessa temperatura alta, você consegue a contração muscular muito mais intensa. Então, você não vê, por exemplo, nenhum réptil correndo como corre um puma. Aliás, isso explica também porque sua temperatura sobe quando você sofre com infecções, por exemplo. É porque seu corpo precisa acelerar as reações enzimáticas que acionam suas defesas. Você vai ter um exército muito mais
energético, né? Isso facilita muito o combate de infecções. Ou seja, a febre é uma resposta do organismo e uma resposta que ajuda a combater a infecção. Mas essencialmente é isso, quer dizer, o metabolismo fica muito mais acelerado e a gente é mais eficiente para combater, né, a infecção, o agente invasor. Ok, já deu para ver que manter a temperatura constante é uma vantagem, mas de onde vem o calor produzido pelo seu corpo? Afinal, ninguém vem com uma lareira embutida, não é? Bom, na verdade, o segredo está na verdadeira fábrica de energia que existe aí dentro de você. Calma que eu explico. Sempre que você transforma um combustível em energia, acaba gerando algum subproduto, como fumaça ou calor. Basta ver o que acontece com os carros. Quando lá o pistão, né, tem a explosão da gasolina, o pistão levanta, não é isso? Abaixa e nisso a roda se movimenta e você realiza trabalho, ou seja, você gasta energia para realizar o trabalho, que é a movimentação da roda. Agora, é claro que parte da energia você perde na forma de som e calor. Se você pôr a mão no capô do carro, ele está quente. No fundo, seu corpo faz a mesma coisa que o motor de um carro. Ele transforma combustível em energia. Só que em vez de usar gasolina, ele usa a comida que você ingere. Parte dessa energia se perde e vira calor corporal. Sorte sua, porque lagartos e outros animais ectotérmicos precisam usar outras estratégias para manter a temperatura. Eles elevam o corpo ou contra o sol, para não aquecer muito, ou se estiver mais frio, eles ficam tentando o máximo de insolação. Alguns animais do deserto, eles levantam bem as patas, assim, né? Eles conseguem levantar uns 5 centímetros, porque naquele tipo de ambiente, 5 centímetros já faz muita diferença. Então, eles se adaptam, eles se expõem mais ao sol, expõem menos ao sol, de maneira a tentar manter uma certa faixa de temperatura. Pois é, tomar sol é bem gostoso. Mas já pensou em ser um lagarto e ter que buscar um raio de sol toda vez que precisar de calor? Não é à toa que manter a temperatura é uma vantagem importante no reino animal. Quem faz o papel de termômetro do nosso corpo é o hipotálamo, uma parte do cérebro que tem o tamanho de um grão de feijão. Ele cumpre uma série de funções importantes e está o tempo todo monitorando a temperatura do nosso sangue. É ele que aciona alguns truques do nosso corpo para combater o frio ou o calor. Por exemplo, quando a gente sente frio, o corpo normalmente começa a contrair os músculos, gerando a famosa tremedeira. Pode parecer estranho, mas isso faz parte de um sofisticado mecanismo para produzir calor. É porque para tremer, o seu corpo aciona a molécula que é a principal fonte de energia das células, a adenosina trifosfato, ou ATP. E isso traz um benefício adicional. Basicamente, o que está fazendo é contrair músculos agônicos e antagônicos. Você não está realizando trabalho nenhum. Para contrair músculo, você precisa gastar ATP. Gastando ATP, você precisa sintetizar ATP. E é isso, né? A gente tem uma produção de calor aí, aumenta o consumo de oxigênio, de fato aumenta o metabolismo. Agora, se você está com calor, você já sabe o que o seu corpo faz, não é? Ele tenta eliminar a água para ser evaporada. Você começa a suar, a respirar de boca aberta, e o vapor de água vai levando o calor embora. Quer se refrescar mais rápido?
Experimente jogar água nas partes do corpo que suam mais, como a nuca e os pulsos. Quanto mais água evaporar a partir do seu corpo, mais calor vai ser eliminado. Apesar de haver seres humanos vivendo em regiões inóspitas, o nosso corpo não foi feito para enfrentar frios ou calor excessivos. Veja o que pode acontecer quando a temperatura do seu corpo fica baixa ou alta demais. Essencialmente o que acontece é que a temperatura vai reduzir o metabolismo, né? O cérebro é extremamente sensível a isso. A cada 1 grau que cai a temperatura corporal, reduz o metabolismo do cérebro a 6, 8%. Todas as células começam a trabalhar muito menos, quer dizer, fígado começa a trabalhar menos, rim começa a trabalhar menos, e esses são órgãos extremamente vitais para o funcionamento do corpo. Excesso de temperatura mantida pode levar à falência desses órgãos também, justamente porque as reações enzimáticas estão bem organizadinhas, A37, começam a não funcionar direito. Então fique atento. Temperaturas abaixo de 27 graus centígrados ou acima de 41 graus podem ser fatais. Lembre-se, alguns animais estão preparados para enfrentar temperaturas extremas. Mas não é o seu caso. Hoje, o Agente Explica revelou alguns mistérios do nosso corpo. Você desvendou o mundo dos sonhos e entendeu como mantemos a temperatura corporal estável. Foi tanta descoberta que até o Doutor Curioso caiu no sono. E parece que ele está sonhando, olha só. Bom, melhor falar mais baixo para não acordá-lo, né? Então deixa eu encerrar o programa por aqui, tá bom? Até mais, gente. E aí, produção, como é que vai acordar esse doutor agora, hein?